Fala pessoal, aqui é Marcel Pestman, o Radar BTC. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, ele é voltado para quem é iniciante em criptomoeda. Você pode ser até um grande conhecedor do mercado financeiro tradicional, mas eu vou tentar trazer alguns conceitos aqui de explicar o Bitcoin de forma um pouco mais simples e vamos dizer assim, tem muita gente que pega texto e vídeo lá de fora e cospe coisa falando sobre modelo de mecanismo de consenso e o próprio funcionamento do blockchain que não explica a pessoa, né? Usa um bando de termo técnico, mas não explica. Então vou tentar ser o mais didático possível, né? O que é o Bitcoin? Ah, Bitcoin é uma criptomoeda, uma moeda digital. Tá. O que é uma moeda digital? É um ativo que só existe nesse banco de dados compartilhado que o Bitcoin deu origem, que é o tal do blockchain. Então não tem como você sacar Bitcoin, não existe um Bitcoin físico. Então quando você tem na sua carteira, no wallet, né, você só está com uma senha, uma chave de acesso àquela rede, o banco de dados compartilhado. Se você já baixou arquivo, filme pirata, alguma coisa naquele torrent, né, aquela rede de compartilhamento, tinha uma de música antigamente também, esqueci, até que fala naquele filme do Facebook lá dos gêmeos. Enfim, é uma rede que você compartilha arquivos. O blockchain é mais ou menos isso, só que é um banco de dados. Quem garante a segurança desse banco de dados é uma série de regras que todos os usuários que rodam esse software concordam em seguir esse padrão. Por exemplo, o limite de 21 milhões de moedas, ou o algoritmo de segurança, né, o SHA-256, enfim, a gente chama isso de consenso, mas são regrinhas básicas de uso, dizendo, não, se você não tem um saldo, se determinado endereço não tem saldo suficiente, ele não pode fazer essa movimentação, vai ser rejeitado. Se o endereço tenta mandar a mesma moeda para duas pessoas, só a primeira dela vai ser aceita. Então a gente chama isso de regras de consenso. Então é isso que forma esse ativo digital. O que dá valor ao Bitcoin? É a previsibilidade. É você saber, né, quantos Bitcoins tem em circulação a cada momento, quanto cada endereço da rede tem de saldo, enfim, todo o sistema é transparente e auditável. O próprio usuário consegue manter um registro histórico completo e verificar as transações por conta própria. Então não é bem essa história que é o minerador, né, que valida as transações. Não, isso não é verdade. O minerador gera um código lá, o hash, e se esse código tiver válido, os demais usuários vão aceitar esse novo bloco na rede, né? Que a gente falou lá do torrent, né? E aí vão colocar esse quadradinho novo com transações ali dentro dessa sequência. Então são os próprios usuários que verificam. Então quanto vale, né, o Bitcoin? Em vez de usar preço, né, a cotação lá de 21 mil dólares, que não nos diz muita coisa, eu prefiro usar a capitalização de mercado. Ou seja, a gente pega a última cotação, aqueles 21 mil dólares, mas multiplica pelo número de moedas em circulação, que no momento é de 19 milhões de moedas. Você consegue verificar isso no seu próprio software, né? O que a gente chama de Node, né? O softwarezinho Bitcoin rodando, ou abrindo um desses sites tipo CoinMarketCap, Nomics, Messari. Em todos esses você vai entrar lá dentro, vai clicar em Bitcoin e vai ter aqui o número de moedas circulando, que agora está em 19,07 milhões de moedas. Então, quando você multiplica essa última cotação de 21.170 por 19 milhões de moedas de circulação, você encontra essa capitalização de mercado de 400 bilhões de dólares, ok? Então, isso torna o Bitcoin o 18º ativo negociado em maior valor de mercado no mundo. À frente, por exemplo, da ExxonMobil, da Procter Gamble, do banco JP Morgan Chase. Qual é o ativo mais valioso do mundo negociado? Né? É o ouro, né? Com 11 trilhões de dólares de market cap. Então o Bitcoin é o ouro digital? Ele está competindo por esse mercado? Sim, o ouro, o Bitcoin é uma alternativa muito mais viável, porque você consegue verificar por conta própria, você consegue fracionar esse ativo em pequenas porções, depois juntar de novo, do que o ouro. Então ele funciona muito melhor para essa reserva, né, de valores e envio, né, e remessas. Né? Então ele é uma rede de pagamentos digitais que tem o seu próprio ativo, que é a moeda Bitcoin. Ele funciona, então, ele é uma proteção contra a inflação?
Não. Se alguém te vendeu essa história, pelo menos assim, olhando o horizonte de semanas, meses, não. O Bitcoin não tem como te proteger da inflação, né? Nem o ouro tem como te proteger da inflação. Por que o ouro funciona como reserva de valor? Porque as pessoas, sei lá, concordam ou entenderam que é difícil você extrair ouro, tá? Não é tão, você não encontra tanto assim, tão facilmente, né? Na Terra. E acordaram, sei lá, dinheiro é uma coisa assim que é belief, né? É você acreditar no treco, porque o ouro em si, ele é usado para cirurgia de dentista e usado para algumas componentes eletrônicos, mas o uso dele mesmo, o grosso do treco, são as pessoas que, querem joias ou querem armazenar esse metal precioso, enfim. O valor do ouro, ele é discutido, acordado e negociado pelo mercado todos os dias. Na última década, ele ficou mais ou menos estável em $1.800, enquanto a inflação foi gigantesca, né? Até no dólar, a gente tem, acho que 40% dos dólares em circulação hoje foram criados nos últimos 2 anos e meio, né? Então, você teve um aumento significativo do número de dólares em circulação e a cotação do ouro ficou parada. Então, ele também não funcionou como reserva de valor e o Bitcoin não foi criado para ser uma reserva de valor. Ele foi criado para ser um sistema alternativo de meio de pagamento e de você armazenar um valor digital ou Bitcoin. Então, um Bitcoin vai valer um Bitcoin para sempre. Ah, isso é besteira, porque a cotação dele sobe e desce em dólar. Sim, amigo. Se você tem custo de vida em dólar ou em real, se você paga seus fornecedores em dólar ou em real, você está mais preocupado com essa moeda, né? Esse é o principal meio de troca, isso é como você monitora a sua riqueza hoje. Mas à medida que começar a ser usado um sistema circular de Bitcoin, as pessoas pagarem umas outras as compras, as empresas, prestadores de serviços começarem a pagar o Bitcoin e isso virar uma moeda de referência, o dólar vai começando a perder essa importância. E já está começando a acontecer. Agora, isso é um movimento secular, isso não acontece em 2 anos. Então, quando os analistas falam que o Bitcoin é uma reserva de valor, a gente não está falando na cotação do dia a dia, da semana a semana, do ano a ano. E como eu acabei de te provar, o próprio ouro não funcionou como reserva de valor na última década, tá? E por que eu e bastante gente acredita que o Bitcoin é uma alternativa, uma solução viável? O primeiro é você entender que o dólar ele consegue ser inflado, ou seja, o governo, o Banco Central consegue criar novos dólares com custo zero. É apertar um botão ali, ele emite mais títulos, enfim, dá-se um jeito de colocar dinheiro em circulação. E isso é visível no balanço do Federal Reserve, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Ele está comprando títulos de dívida, inclusive do mercado imobiliário, que não valem nada, e recomprando títulos do governo, e recomprando ETFs de dívida de empresa, tipo, salvando o mercado desde o início aqui de março de 2020 de uma forma escancarada. Ele perdeu a vergonha, né? Então ele saiu aqui de 2019 de 4 trilhões que ele tinha no balanço, ou seja, ativos, título podre, vamos falar que ele tinha lá dentro, para os atuais 8,9 trilhões de título podre. Agora, o mercado tem uma hora que vira e fala: ô, peraí, o senhor está com um balanço muito inflado, você que está defendendo o mercado, isso aqui está causando inflação, você está injetando dinheiro no mercado, a população e as empresas não estão mais aguentando. Aí o Fed falou: não, calma, eu vou subir juros, eu vou reduzir o balanço de 9 tri para 8 tri. Fez isso durante um mês, o mercado de ações lá caiu 20%. Começou a ter demissões em massa nas empresas. Então, o Federal Reserve claramente está blefando. Tipo assim, ele não consegue fazer o que ele prometeu disso. A inflação está em 8%, 9%, a taxa de juros está em 2%, 3%. Ele sabe que se ele botar essa taxa de juros para 6%, 7%, que é o que precisa para estancar a inflação, o mercado quebra. Ele sabe que se ele reduzir efetivamente o balanço dele, tentar jogar esses títulos podres de volta no mercado de 9 tri para 8 tri, ele quebra o mercado. Ele não tem como fazer isso. Então o Federal Reserve é refém. E aos poucos o mercado vai perceber que o dólar perdeu força. Ah, mas o dólar, o índice DXY que mede contra as outras moedas mostra que o dólar está ganhando força. Não. Primeiro, talvez que no relativo esteja melhor do que Japão,
zona do euro, enfim, em outros países. Talvez, não sei dizer, não sou especialista nisso. Mas se você mede ele contra uma cesta de ativos, por exemplo, alimentos, imóveis, o Bitcoin, ações de empresa, o dólar está perdendo valor, está tudo subindo, né? O petróleo está tudo subindo, quando você olha no gráfico de 3, 4 anos, e o dólar caindo. Então, o poder de compra do dólar está perdendo valor. Eles estão perdendo credibilidade porque o mercado já viu que ele não tem como cumprir essas promessas e a inflação vai continuar galopante e isso acaba causando uma crise. Então, onde que entra essa estabilidade que eu te falei do 1 BTC igual 1 BTC? Nesse gráfico aqui, que é a emissão da moeda ao longo do tempo. Então, vai passando os anos aqui, a gente está em 2022, a gente já tem acho que quase 90% dos bitcoins emitidos, aqueles 19 milhões de moedas dos 21 milhões que eu te falei. E a cada 4 anos, isso é reduzido pela metade no processo chamado halving, né? Então, a gente tem uma previsibilidade de demanda. Todo dia são produzidos 900 bitcoins, nem mais, nem menos, né? Existe um mecanismo de ajuste de dificuldade. Mesmo que dobre o número de mineradores, a quantidade de Bitcoin emitida por dia vai ser mantida por esse ajuste de dificuldade que ocorre mais ou menos a cada 14 dias. Faz parte daquelas regrinhas que eu te falei lá, o mecanismo de consenso, que todo mundo que roda o software concordou em manter essas regras desde que o sistema foi criado lá em 2009. Então, o Bitcoin tem uma previsibilidade. A inflação dele equivalente hoje é pequena, acho que é 2,1%. Parelho com a do ouro, e isso aí vai diminuindo conforme o tempo. Então, você consegue saber a todo momento como é essa política monetária. Ela foi definida na largada, não tem surpresa. Agora o dólar tem surpresa. Se o cara não fecha a conta no final do ano, ele vai lá e bota mais dinheiro em circulação. Então, você é refém. Você mantém o número de dólares que você tem na sua conta, você aumenta lá, sei lá, 4% que você investiu na renda fixa, mas a inflação é 8%. Ou seja, ele está te diluindo, ele está comendo seu patrimônio. Em Bitcoin não dá para fazer isso. Seu patrimônio, percentualmente em relação aos 21 milhões, não muda. Por isso a gente fala que o Bitcoin é estável e previsível. Esse gráfico aqui é bem interessante. Essa linha preta, todo mundo já deve ter visto esse gráfico. Que é a cotação, né, do ouro, né, no marco alemão, lá em 1920, né, que era a principal moeda. A Alemanha era a grande nação, a grande economia do mundo. E conforme veio a hiperinflação, você vê que o preço dele cresce exponencialmente. O preço do ouro em marco alemão. Tá? Todo mundo conhece esse gráfico, todo mundo já sabe o resultado dessa brincadeira. Que é o que está acontecendo quando a gente vê o preço do Bitcoin em escala logarítmica em dólar. Né? Ele não para de subir. Ele saiu de 0 para 1, para 100, para 10 mil, para 20 mil, já bateu 60 mil. É um treco que vai crescendo em PG, né? E é bem rápido. O que pouca gente comenta é que a inflação, né, a variação de preço mensal do ouro não foi um negócio assim estável. Ah, tá, não. Quem apostou na quebra do marco alemão se deu bem. Foi só ficar paradinho lá que o cara ganhou, dava até para alavancar. Não, amigão. A inflação, esse valor da cotação do ouro, teve meses de alta de 80%, mas teve meses de queda de 20%. Ou seja, até mais. Aqui a variação mensal foi gigantesca de um mês para o outro. Então, embora o colapso do marco alemão, né, do Weimar Mark, tenha sido razoavelmente previsível, a oscilação, a cotação do ouro, por exemplo, no marco alemão, era muito forte. E isso é o que a gente está vendo no Bitcoin hoje em dia. A oscilação dele, da cotação em dólar, se você olhar essas escalas assim, mais curto prazo, mês a mês, ano a ano, tem altas e quedas fortes. Mas quando a gente olhar um gráfico lá, se a gente olhar o gráfico escada log, um prazo um pouco maior, você vai ver que isso é irrelevante, porque a tendência é a desvalorização do dólar na cotação do Bitcoin. Simples, porque o Bitcoin é limitado em 21 milhões de moedas e o número de dólares em circulação tende ao infinito, porque você aperta um Enter, o cara bota mais 1 trilhão em circulação, sempre que ele precisa. Então, o incentivo para o cara emitir mais é perverso. Então, é óbvio, matematicamente provado que em algum momento o treco vai colapsar e o valor do Bitcoin em dólar vai para 1 milhão, 1 bilhão. Isso é lógico. Mas essa oscilação mês a mês, como aconteceu com o ouro ante o marco alemão lá em 1920, também está acontecendo com o Bitcoin aqui.
Aí tá o gráfico do Bitcoin em dólar, como eu prometi, escala log. Você vê aqui que sim, tem momentos de pico, tem momentos de crise, de queda, mas a tendência desse treco é para infinito. Matematicamente está provado, isso não tem como. A gente pode passar mais 2 anos de bear market aqui, sim, mas é fato que os Estados Unidos não conseguem pagar a dívida dele, ele sempre vai imprimir mais dinheiro e o número de bitcoins está lá parado em 21 milhões. Então o Bitcoin ficando de lado, cada dia que o Bitcoin não vai para zero, a chance desse treco ir para 1 milhão no futuro aumenta, entendeu? Porque ele está provando que o sistema funciona. Para acabar aqui rapidinho, um gráfico que eu quero te mostrar é o hash rate, que é o poder de mineração, né? O número de capacidade de processamento dos mineradores que estão processando as transações e inserindo novos blocos na rede, aqui nos últimos 3 anos. Olha como é que o negócio não para de subir. Mesmo em períodos de queda do preço, os mineradores continuam colocando máquinas, plugando máquinas na rede, tornando ela mais segura. A gente tem mais de 1 milhão de máquinas mineradoras processando esses blocos, né? Competindo para encontrar a solução, o hash lá e ganhar 6,25 bitcoins a cada 10 minutos. Né? Então, mesmo que você some todos os computadores do governo, vamos tentar derrubar a rede, você não consegue chegar perto desse poder de processamento gigantesco que tem hoje tomando conta da rede. E o último dado que eu quero mostrar, lembra que lá no começo a gente falou que o market cap, o valor de mercado do Bitcoin está em 400 bilhões de dólares? Então, olha só, as principais moedas do mundo. Aqui é o Porcopolis, do nosso amigo lá, Fernando Urich, né, que era antigamente o Crypto Voices. Ele fez essa tabelinha muito brilhante aqui. O dólar tem 6,1 trilhões de dólares de circulação. A China tem 33 trilhões de ienes, que vale 5,3 trilhões de dólares. E a maior moeda é o euro, mas são vários países, que em valor de mercado são mais ou menos 7 trilhões de dólares. Depois a gente tem o Japão com 5,6 e o treco aí vai despencando rápido, né? A libra esterlina com 1,4 trilhões de dólares, a Índia com 0,5 trilhões, então a gente chegou a passar a Índia, agora estamos atrás, mas estamos entre os 7, 8 maiores moedas do mundo quando a gente olha o M0, né? A base monetária, né? Quanto não o M2, enfim, o dinheiro circulante, mas quanto tem de moeda emitida, a base monetária. Então, qual é o mercado que o Bitcoin está competindo? Vamos voltar lá para o assunto do começo do vídeo. Sim, ele vai roubar um pouco de dinheiro das ações de empresa, ele vai roubar um pouco do ouro, ou eventualmente engolir todo o valor do ouro, porque ele é um ativo melhor. Mas, quando a gente olha, por exemplo, o mercado de dívida, a gente está falando de 250 trilhões de dólares. E a gente tem atualmente mais de 15 trilhões de dólares de investidores que não estão obtendo, que estão obtendo um retorno negativo na renda fixa. Ou seja, o cara está com tanto medo que ele está comprando título com juros negativos só para ter a segurança de estar junto do governo. E a gente tem aqui o mercado de real estate, né? O mercado de imóveis, que somando comercial e residencial e agrícola, passa de 280 trilhões de dólares. Então, qual é o valor justo de uma casa? Será que os imóveis e terrenos foram realmente feitos para ser um investimento especulativo? Ou na hora que você tiver um dinheiro melhor, mais seguro, mais previsível, isso vai roubar dinheiro de imóveis? Então, meu ponto é esse. Para de olhar a cotação do dia a dia, de semana a semana do Bitcoin. Lembra, cada semana que ele permanece vivo, cada dia que ele permanece vivo e não vai para zero, a chance dele ir para 1 milhão de dólares ou até mais, não sei se em 5 anos, em 10, em 15 anos, aumenta. Porque, como eu te mostrei, o dólar, os caras não têm como pagar aquela dívida de 30 trilhões de dólares. E o Federal Reserve não tem como baixar, vender os títulos podres que ele está segurando os 9 trilhões de dólares. Então, o dólar vai perder força, vai perder valor. Isso é indiscutível. E o Bitcoin tem se mostrado, está se mostrando, independente de estar 10, 20, 30, 40 mil dólares, uma alternativa viável, porque ele é previsível, porque ele é seguro, porque ele é transparente, porque ele é auditável, tem várias vantagens em relação ao ouro. E lembra, o Bitcoin é um protocolo, ele consegue ser melhorado, alterado. Então, essa história de que essa moeda é melhor, ou que o sistema Proof of Stake é melhor, se eventualmente surgir uma coisa que ficar claramente que é mais segura, mais barata, mais eficiente, o Bitcoin pode ir lá atualizar o protocolo.
Isso já aconteceu no passado. Então não é algo assim que não está previsto, né? Ninguém falou que o Bitcoin, o que está escrito no white paper, lá, aquele estudo de lançamento no final de 2008, é a pura verdade. Não, tem erros ali dentro e a gente já consertou e melhorou. Então o Bitcoin está em evolução e atualmente é uma alternativa viável, tanto é que ele é o 18º maior ativo em valor no mundo. Então fique esperto, compra um pouco todo mês, não se desespera com as quedas, continua comprando, mantém sua posição que você vai se dar bem. Valeu, pessoal!